Bom dia a todos. Estamos aqui na Faculdade de Direito da USP. Hoje é dia 7 de março de 2025. Estamos nos trabalhos aqui que compõem o curso de graduação sobre dívida pública, direito da dívida pública. E vamos aproveitar essa oportunidade para gravar essa aula, produzir aí também conteúdo para o canal Direito Financeiro Levado a Sério e também para as nossas atividades dos grupos de pesquisa, orçamentos públicos, planejamento, gestão, fiscalização e federalismo fiscal. E nós temos a grata satisfação de contar com a presença hoje do nosso pós-graduando Marcelo Gelli de Lima, que é advogado do Senado Federal, mestrando aqui com defesa de tese já agendada sobre direito financeiro sancionador no curso de mestrado aqui da Faculdade de Direito da USP e com pós-graduações na Unicamp, PUC Minas e Damásio e também já foi e também é advogado, já foi procurador do município de Limeira e do Conselho Regional de Medicina. O tema hoje que ele vai falar conosco são sobre o tema até original, né? Os aspectos sancionadores da dívida pública. Marcelo, brigadíssimo novamente por mais essa colaboração. Você que já é um colaborador aí bastante assíduo aí nas nossas atividades e no canal. E eu passo-lhe a palavra aí para falar sobre o tema. Obrigado. Por nada, professor. É uma honra aí sempre poder colaborar com o direito financeiro, com a Faculdade de Direito, com o senhor, que é um grande mestre, tem me ensinado muita coisa aí ao longo dos últimos anos. Então, pessoal, vamos lá. Bom dia, meu nome é Marcelo Tchern, o professor já me apresentou, né? E aqui tem os meus dados, para quem quiser entrar em contato, tem o meu e-mail e o meu telefone também particular, tudo bem? E o tema de hoje será aspectos sancionadores da dívida pública. Normalmente, quando nós vamos estudar direito financeiro, que tem temas assim, muito pouco explorados, evidentemente que tem alguns temas que no direito financeiro que as pessoas já escreveram muito sobre aquilo, tudo bem? Mas o caráter sancionador do direito financeiro, eu chamo de direito financeiro sancionador, ele é muito pouco estudado, é pouco debatido e normalmente é feito por pessoas de outras áreas, tudo bem? Por exemplo, o pessoal do direito penal, às vezes comenta coisas de direito financeiro, às vezes o pessoal da improbidade administrativa, só que a construção dos atos ilícitos no direito financeiro demanda conhecimento de alguns institutos de direito financeiro que normalmente os criminalistas não estão habituados, tampouco aqueles que militam aí no direito administrativo sancionador. Não precisa aí. Então aqui nós vamos pegar somente o que a dívida pública traz de aspecto sancionador. Então, se eu descumprir normas jurídicas afetas à dívida pública ou atos ilícitos relacionados à dívida pública, nós podemos ter consequências. Então, quais serão? Então, nós vamos estudar os atos ilícitos e também as consequências, que são as respectivas sanções. Então, vamos lá para o slide. Vocês estão vendo bem o slide aí, né? Então, isso. Então, tá ótimo. Aqui, vamos já passar primeiro. São os tópicos abordados. Nós vamos ver alguns conceitos básicos. Esses conceitos são relacionados à dívida pública. Futuramente, alguns deles, ou se não todos, vão aparecer novamente nas próximas aulas, como eu falei, certo? Então, são os conceitos básicos para vocês entenderem. Certo? Entenderem o quê? Entenderem quais são os atos ilícitos. Né?
Então, depois, nós vamos passar para os aspectos sancionadores da dívida pública, né? E depois, as duas espécies de atos ilícitos e sanções que nós temos se for descumprido, por exemplo, alguma norma jurídica relacionada à questão da dívida, que são os atos ilícitos, as sanções institucionais, e os atos ilícitos e as sanções pessoais. Tá bom? Então, esses serão os tópicos abordados hoje. Pessoal, o que é dívida pública? Eu acho que bom, essa palavra ela aparece com frequência na mídia, com frequência nos debates entre os economistas, porque não são todos os economistas que entendem sobre finanças públicas, essa é a grande verdade. É uma minoria que se dedica a estudar essa parte e tal. Então, aqui é preciso, primeiramente, entender o que é dívida pública. Aí, o que acontece? Eu trouxe um conceito doutrinário, que eu acho bem legal, que é do Diogo Figueiredo, e eu também trouxe as definições que estão previstas na LRF, no artigo 29, para ser mais preciso. Não é muito comum o legislador, e nem talvez seja recomendável, o legislador estabelecer conceito. Mas a LRF, pela tecnicidade da matéria, que ela aborda um assunto muito técnico, por vezes, ela o faz. Ela estabelece conceitos, tá bom? Então, vamos lá. Que é dívida pública? Devem estar pensando sobre o que é isso. Então, vamos avançar para descobrir o que é, com base num conceito doutrinário. O que pese, né, não é tão difícil, é intuitivo, e todo mundo que tenha aí, que goste e tal, mas leia jornal, não precisa nem ser da nossa área, nem economista, nem ser do direito financeiro, para saber que é uma dívida só que é pública. Aí, a dívida pública é igual sinônimo de dívida estatal? Né? Nós vamos ver. Então, vamos lá. Seguindo. Então, é um conceito doutrinário. Então, pessoal, o que esse conceito diz? Eu peço aqui uma licença para poder ler, mas essa apresentação não é uma apresentação onde eu vou ficar lendo, porque isso é muito chato. Tá bom? Mas esse contexto aqui nós precisamos fazer alguma reflexão sobre ele. Dívida pública tem um conceito amplíssimo. E o autor até usa o superlativo absoluto de amplo. Então, é mais do que é amplíssimo. Então, abrange uma quantidade muito grande de situações que podem ser consideradas como dívida pública. Bem? Então, o autor continua. Então, a dívida pública é entendida, bem, como a totalidade dos compromissos assumidos pelo Estado, com os respectivos acréscimos pactuados. Certo? Mas é todo o compromisso assumido pelo Estado? Né? Aqui me parece, talvez haja alguma imprecisão, porque, na verdade, não são todos os compromissos assumidos pelo Estado. O Estado, até mesmo, assume vários compromissos por força, por exemplo, da norma constitucional ou mesmo a norma legal. Mas é lógico que nem todos os compromissos, porque nem todos os compromissos são relevantes para o direito financeiro, são relevantes para a dívida pública, eles vão ser considerados dívida pública. Então, aqui, o autor esticou muito o conceito, mas não está, evidentemente, totalmente errado, ele está apenas muito amplo. Com os respectivos acréscimos pactuados. Então, ali, eventuais acréscimos de ordem financeira, de ordem econômica, eles são considerados. Então, o autor é o Diogo Figueiredo Moreira Neto, que dá essa definição.
Porém, como eu disse, não é só a doutrina que se dedica a estabelecer um conceito sobre dívida pública, porque a própria lei de responsabilidade fiscal o fez. Aliás, eu não sei se vocês sabem, até tem na exposição de motivos da LRF, eu li isso também no livro do professor Marcos Abraham e no livro do professor Véder de Oliveira, que foi aluno doutorando, agora já com doutorado, do professor Conte. Um dos escopos principais da lei de responsabilidade fiscal foi a redução da dívida pública. Evidentemente que isso contribuía, e contribuiu muito à época, para que o Brasil estivesse num cenário fiscal muito ruim, né, que foi determinante para, por exemplo, o fenômeno hiperinflacionário que o Brasil viveu aí no final, né, aliás, durante a década de 80, mas precisamente aí da segunda metade da década de 80 para para a década de 90 também. Então, abrangeu um período bastante longo, um processo de hiperinflacionário que o Brasil viveu, e será muito ruim para a população e afeta, evidentemente, os mais pobres, que são aqueles que são os mais atingidos por processos inflacionários. A inflação muito alta é ruim, especialmente para a camada mais vulnerável da nossa população, tá bom? Então vamos lá agora falar sobre o conceito de dívida pública que está na LRF. Só que a LRF, ela usa um conceito de uma das espécies de dívida pública que todos os senhores e as senhoras verão ao longo dessa disciplina, que é, por exemplo, o conceito de dívida consolidada. E para o direito, para o aspecto sancionador da dívida pública, é esse o conceito que é relevante, certo? Não o conceito de dívida pública de uma forma mais ampla. Por quê? Porque o direito sancionador, o direito financeiro sancionador, ele tem como um dos princípios a reserva legal e o outro princípio a tipicidade. Tem diferença. Ou seja, se nós não tivermos uma norma jurídica, leia-se lei, descrevendo abstratamente uma conduta, isso se chama tipo sancionador, tá, pessoal? Eu falo sobre isso na minha dissertação. Se você não tiver uma lei descrevendo uma conduta, um tipo sancionador, descrevendo abstratamente, você não pode aplicar uma sanção, certo? E se, né, a conduta não se amoldar, não fizer um encaixe perfeito com a situação de fato, ela não incide. Aí isso se chama tipicidade, o princípio da tipicidade. Não admite-se aqui em direito, é uma premissa, tá? Que aplica a todos os outros ramos do direito, ao direito penal, ao direito financeiro, o aspecto sancionador do direito financeiro, ao direito sancionador, ao direito administrativo sancionador. Se não houvesse perfeito, portanto, você não aplica, você não sanciona alguém com base numa interpretação ampliativa ou mesmo uma interpretação analógica que seja. Bem? Então tem que ser mais uma interpretação literal mesmo, em que pese ser possível, sim, né, utilizar outras formas, outros critérios hermenêuticos para você definir se foi praticada ou não uma determinada infração. Então vamos lá, agora vamos passar para o conceito da LRF. Eu trouxe um artigo aqui, né, e aqui tem a LRF, artigo 29,
no que tange à dívida pública, mas a LRF faz isso durante várias outras passagens, mas para nós vamos focar na ideia de dívida pública. Então tá. A LRF traz 3 conceitos importantes para todos nós entendermos o aspecto sancionador da dívida. Então, o primeiro deles é a dívida pública consolidada ou fundada. Mas um pouco mais para frente, na nossa apresentação, um pouco para frente, nós vamos ver que existem infrações que dizem respeito e usam expressamente a expressão dívida pública consolidada ou fundada. Normalmente aparece como dívida fundada, mas são sinônimos. Então, qual que é o conceito da LRF? O montante total, ok? Apurado sem duplicidade das obrigações financeiras da federação. Veja só, né? Lá no conceito deixa eu voltar aqui, do Figueiredo, ele fala, ó, totalidade dos compromissos assumidos. Ele não usa o adjetivo financeiro. Aí aqui a LRF já usa. Então, ó, obrigações financeiras do ente da federação. Então, elas podem ser assumidas em virtude de lei, contratos, convênios ou tratados, certo? E da realização de operações de crédito, que é a forma pelo qual o Estado se endivida. Tá bom? E o pagamento, ou amortização, é para prazo superior de 12 meses. Tudo bem? Então, se for superior a 12 meses, como regra, vai ser sempre dívida consolidada. A dívida flutuante você liquida num período menor. Mas nós não vamos falar dela aqui, mas vocês verão nas próximas aulas, com certeza, a distinção entre o conceito de dívida consolidada ou dívida fundada. Por isso que eu falei que esse tópico aqui de conceitos importantes, ele vai ser visto depois, futuramente. Operação de crédito é uma outra coisa também que vocês precisam saber, e isso futuramente vai ser cobrado nas próximas aulas. Então, o que é uma operação de crédito? Ó, compromisso financeiro. Ó, vejam, sempre destacando o aspecto financeiro da coisa. Então, tem que envolver grana, dinheiro. Entendeu? E aí tem as formas, multa, abertura de crédito, emissão de aceitícios. Tudo bem? Está feito aqui. Então, compromisso financeiro. Então, qual que é a relação da operação de crédito com a dívida? Certo? A operação de crédito é uma das formas pelo qual o Estado se endivida. E a concessão de garantia, por fim, é o último dos conceitos importantes para nós entendermos o restante da aula, porque é necessário que as operações de crédito elas estejam garantidas. Certo? Então, vamos lá. A garantia é um compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual, assumida aí pelo ente. Certo? Aí depois, aqui nós temos equiparações à operação de crédito, o que está incluído na dívida pública, né, nos parágrafos 1º a 3º. Então, aqui, dentro do conceito de operação de crédito, ainda se insere a assunção, o reconhecimento ou a confissão da dívida pelo ente. Então, isso é uma operação de crédito também e pode estar abrangida por equiparação ao tipo sancionador que nós vamos ver mais adiante. Tudo bem? Então, qualquer coisa, vocês podem fazer perguntas, viu? Não precisa esperar terminar a aula, não. Tudo bem? Então, vamos lá. E aí, agora um outro conceito. Uma inclusão feita pelo caput no que está inserido como dívida pública consolidada. Agora, vocês poderiam falar para si, mas, Marcelo, não seria melhor ter colocado isso aí lá em cima, no inciso 1,
Pois é, mas aqui estamos diante de uma coisa chamada legística, de técnica legislativa. Como são opções maiores, etc., e você quer fazer uma equiparação, você joga para os parágrafos. Tudo bem? Então fica aí. O que está incluído, que está abrangido na dívida pública, além daquelas constantes no rol do inciso 1, certo? Então, a emissão dos títulos, que ficam a cargo do Banco Central, tudo bem? E as operações de crédito por prazos que são inferior a 12 meses, certo? Mas que as receitas tenham constado no orçamento, ou seja, as receitas para pagamento daquela dívida. Também é considerado dívida fundada ou consolidada. Então, nem sempre, mas como regra, a dívida consolidada ou fundada, ela tem um prazo de amortização superior a 12 meses. Aqui é uma regra. Vocês vão conseguir resolver a maioria das questões ou mesmo opinar sobre o assunto, certo? Porém, nós temos a exceção de que pode ser considerada fundada ou consolidada, né, a operação de crédito celebrada para amortização em prazo inferior a 12 meses, certo? Desde que as receitas para cobrir a despesa estejam constantes no orçamento. Então, vamos lá. Vamos passar aqui. Então, tá. Agora nós vamos para o segundo tópico, lá dos tópicos que nós vimos, né, o segundo slide, nos aspectos sancionadores da dívida pública. Então, aqui tem umas perguntas que eu fiz que eu acho que são interessantes nós pensarmos um pouco. Eu respondo isso da minha dissertação, mas é muito difícil encontrar uma resposta, tá, pessoal? É muito difícil mesmo. Então, nós sempre nos deparamos com alguma dificuldade. Pessoal, o que é um ato ilícito? Isso aqui precisa ser respondido, certo? Por que eu falo que é difícil responder isso aqui, apesar de parecer fácil? Existem vários ramos do direito, porém, o direito é um só. Isso é estudado nas matérias propedêuticas. Você fragmenta o direito para quê? Para facilitar no aprendizado, etc. Né? Então, você tem aqui, com base na teoria do Norberto Bobbio, uma coisinha interessante. Podemos usar ele aqui. Nós temos no primeiro nível o ordenamento jurídico, tudo bem? Que abrange toda a ordem jurídica vigente em um determinado território. E nós temos sistemas jurídicos, certo? Esse ordenamento jurídico, por mais que ele seja uno, ele admite a criação de sistemas. Kelsen também fala sobre isso. E depois nós temos os regimes jurídicos, que são menores, que, por exemplo, tem uma quantidade menor de normas inseridas no regime, porque você tem no sistema e você tem no ordenamento. Certo? Então, eu vou citar um exemplo aqui. Né? Você tem um microsistema, um regime jurídico de direito coletivo, onde você tem algumas normas que se inserem nesse microsistema, o regime jurídico. Os juizados especiais também, as leis que compõem, as normas jurídicas que compõem os juizados, também. Na minha dissertação, eu falo que existe um sistema jurídico de direito público sancionador. Então, só para vocês entenderem aqui. Existe um sistema de direito público sancionador. Esse sistema, ele opera baseado em princípios que são comuns a todos os regimes jurídicos sancionadores que o compõem.
Exemplo, faz parte desse sistema jurídico de direito público sancionador o direito penal, o direito administrativo sancionador, o direito financeiro sancionador, que eu coloco ali, o direito tributário penal, que é a parte dos atos ilícitos que não tem repercussão criminal, que entra no direito penal, ou no direito, a doutrina se chama de direito penal tributário, tá bom? Então, todos esses ramos, eles funcionam com base em princípios que são comuns, certo? Entra aqui um pouco daquela teoria da unicidade do ius puniendi estatal, ou seja, a teoria da unicidade do direito de punir estatal. O direito de punir estatal é uno, certo? Então, que é uma teoria de... eu uso muito o professor Sandro Desan, que é de Brasília, é ex-delegado de Polícia Federal aposentado, hoje ele é advogado, e ele fala muito desse princípio, certo? Só que tem um pequeno problema nesse princípio, né? Se você interpretá-lo ou adotá-lo de uma forma absoluta, esse princípio é muito bem quisto, por exemplo, é muito utilizável em alguns países europeus, como, por exemplo, a Espanha, tá, pessoal? Mas, voltando aqui, se nós pensarmos tal princípio da unicidade como de uma forma muito rígida, nós acabamos esmagando a liberdade do legislador de estabelecer regimes sancionadores diferentes, com peculiaridades diferentes. Entende? Por mais que você, de fato, tenha um sistema que é baseado em princípios comuns, como, por exemplo, o princípio da legalidade, o princípio da legalidade vai se aplicar em todos os ramos do direito público sancionador. Vai se aplicar o direito penal, o direito financeiro sancionador, o direito administrativo sancionador, ao direito tributário, entendeu? Então, todo o ramo do direito público sancionador, né, ele terá a presença do princípio da legalidade. No entanto, por exemplo, vamos pegar um princípio que ele assume contornos diferentes, certo? Assume contornos diferentes dentro de dois ramos distintos, como, por exemplo, o princípio da culpabilidade. Tudo bem? Então tá, por mais que se aproximem, né, o direito penal exige muito mais robustez na caracterização da culpabilidade. Então, porque, por exemplo, direito penal, ele só admite condutas dolosas, salvo a conduta culposa que esteja expressamente prevista em lei. Tudo bem? Aqui a legalidade se assume num contorno, a legalidade barra culpabilidade, né, elas se assumem mediante contornos muito rígidos, certo? Outros ramos do direito podem admitir apenas a culpabilidade, certo? De um contexto um pouco mais amplo, como, por exemplo, assumindo o dolo, abrangendo, perdão, o dolo, a negligência, a imprudência e a imperícia, que estão abrangidas no conceito de culpa, porém uma culpa que é em estrito senso, em sentido estreito. A culpa em sentido mais amplo, ou culpa lato sensu, ela tem o quê? Né? Ela abrange o quê, perdão? O conceito de dolo e o conceito de culpa estrito sensu, que abrange negligência, imprudência e imperícia. Certo?
Então, por exemplo, o Tribunal de Contas pode aplicar uma multa, certo? Só como exemplo, tá? Aplicar uma multa se estiver diante de uma violação de uma norma de direito financeiro, né? Se essa norma foi transgredida mediante um comportamento negligente, imprudente ou imperito. Não exige somente o dolo. O direito penal, como regra, por exemplo, nós vamos ver depois, os crimes contra as finanças públicas, eles são todos condutas dolosas. Tudo bem? Então, voltando aqui ao conceito de ato ilícito, eu já expliquei porque que ela é muito difícil, e aí eu fiz todo um passeio pela questão doutrinária, né? Mas aqui, o ato ilícito, nós vamos interpretá-lo como de uma forma mais ampla possível. Então, o que é ato ilícito? Ok? Que viole, transgrida, etc., um comando normativo. Tudo bem, pessoal? Um comando normativo, certo? Então, veja, nós temos aqui uma questão muito ampla. Então, é todo o comportamento do ser humano que transgrida ou viole um determinado comando normativo previsto abstratamente na norma jurídica. Isso é um ato ilícito. Evidentemente que nem todos os atos ilícitos são interessantes para o direito sancionador, em que pese a tendência se houver o descumprimento de uma lei, existe uma sanção, ou existe uma consequência, para ser mais preciso. Por quê? Porque nem todo ato ilícito, nem toda a transgressão à lei pressupõe uma sanção, mas, em tese, deveria, aí entra aquele negócio de dever ser, proporcionar uma consequência. Tudo bem? E o que leva os indivíduos a cometerem atos ilícitos? Essa é uma outra questão. Isso aqui é extremamente difícil. Eu tive que tentar encontrar essa resposta na minha dissertação, com base em livros de psicologia, certo? Estudei um pouquinho de behaviorismo para falar um pouco sobre isso aqui, né? Então, veja só, o que leva as pessoas a cometer? Cara, isso aqui é uma coisa muito importante, porque e objeto de estudos. Nós, no direito, nós praticamente não estudamos os motivos que levam as pessoas a cometerem atos ilícitos, o motivo que levam as pessoas a transgredirem a lei. É custo de oportunidade? Aí talvez entre economia, né? É algo relacionado ao comportamento, psicologia, apesar que existe também a teoria, a economia comportamental, que poderia explicar isso aqui também, né? Então, o que leva os indivíduos a cometerem atos ilícitos, né? É a influência externa, é muito legal, tem um tópico que eu coloco, do Skinner, que é um psicólogo, que ele fala sobre a adoção de comportamentos perniciosos ao meio social, ou mesmo ilícitos, que são influenciados pelo social, pela questão social. Então, não é necessariamente sempre uma escolha pura e simplesmente individual, apesar que às vezes é. Aí, pessoal, isso é uma crítica aqui, tá? Se nós formos, né, sempre apontar que é o meio que influencia o indivíduo a praticar um ato ilícito, nós destruímos o direito sancionador. Porque nós nunca vamos punir individualmente uma pessoa por uma prática de um ato ilícito. Isso necessariamente leva à destruição do direito sancionador. Porque sempre haverá a escusa de que, né,
a sociedade não deu oportunidades e tal. Tudo bem que aqui nós estamos num campo que, normalmente, quem pratica esses crimes aqui são pessoas de colarinho branco, né? São altos funcionários públicos, etc. Então é meio complicado. Poderia falar assim, mas sempre foi assim, né? Todo mundo fez. Sabe, tem essa desculpa, né? É uma desculpa que, na verdade, não é exculpante, não tem relevância do ponto de vista jurídico sancionador, né? Mas, né, até porque você não poderia falar, olha, o meu antecessor fez, então eu fiz também, mas aí o negócio é crime, não pode, entendeu? Então aqui tem uma série de questões, eu acho que vale a pena vocês pensarem um pouco. Eu não vou ficar muito detido aqui, porque senão aqui nós podemos falar sobre uma aula inteira sobre isso aqui, usando duas, talvez um dia todo, dá para conversar, porque esse assunto é muito interessante, ele começa a assumir contornos e assim, a perder de vista. Então, mas eu só trouxe aqui uma pergunta e tentei ensaiar aqui algumas respostas. Mas vamos avançar aqui, né? Tá. Existem, aqui já avançando, já propriamente dos atos ilícitos, para as sanções institucionais, propriamente dito, dos atos ilícitos, perdão, e das sanções propriamente ditas, nós temos duas espécies de atos ilícitos e sanções. As institucionais, que atingem o ente, o órgão ou o poder, e as sanções pessoais, que elas atingem a pessoa do agente público que praticou o ato. Aqui, pessoal, nós temos uma série de normas sancionadoras. Na minha dissertação eu detalho todas, certo? Mas aqui só cabe, para fins de afunilamento e também de pertinência temática, somente aqueles que se referem à dívida pública. Então vamos lá. O que é um ato ilícito e, por consequência, uma sanção institucional? Nós sabermos o que é um ato institucional, nós vamos basicamente saber o que é uma sanção institucional. Vamos lá, aqui eu fiz um breve conceito. Os atos ilícitos institucionais estão previstos na LRF. De fato, eles estão na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tudo bem, pessoal? Estão lá no corpo da LRF. A LRF, ela não traz sanções pessoais, tá, pessoal? Ela só contém sanções de seus respectivos atos ilícitos institucionais. Ela faz menção no dispositivo, certo? Artigo 73, salvo engano, mas remetendo a outros ramos do direito, como a Lei 8429, que é a LIA, né, Lei de Improbidade Administrativa, o Código Penal, entre outros. Então tá. As sanções decorrentes possuem a mesma natureza jurídica. Tudo bem? Então vamos lá. Eu pensei algumas condutas para vocês entenderem aqui o que é um ato ilícito e tem repercussão na esfera da dívida pública e acarreta uma sanção de natureza institucional. Então vamos lá. Existe uma conduta chamada não recondução da dívida pública consolidada aos seus limites. Artigo 31, certo? Parágrafo 2º da LRF. Ok? Deixa eu colocar aqui para vocês, pessoal, só um minutinho. Eu trouxe isso aqui para vocês darem uma olhada. Que eu queria mostrar para vocês aqui. Não, acho que não é possível compartilhar a tela. Mas vamos lá. Mas, deixa eu só voltar aqui, então. Ok. Então, pessoal, existe um prazo na LRF para que o gestor reconduza a dívida pública consolidada, remeto ao artigo 29, inciso 1, que nós vimos lá atrás, certo? Aos seus limites. Se ele não o fizer, se o ente não o fizer, o que acontecerá? Ele ficará impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado. Então, vamos lá. Quando um ente, determinado ente, ele
não reconduzir a dívida pública consolidada nos seus limites que estão previstos em normas, nas normas jurídicas, o que vai acontecer? Vai ter uma consequência. A consequência é impedimento de receber transferências voluntárias da União ou dos Estados. Ou seja, a União normalmente faz transferências voluntárias para os Estados, mas também pode fazê-los para os municípios, né? E os Estados fazem para o município. Ok? E essas transferências voluntárias, elas são recursos públicos destinados aí, né, a uma determinada finalidade, que normalmente é celebrado mediante convênios, contratos de repasse, entre outros instrumentos congêneres. Tudo bem? E aqui, essa penalidade, ela vai impedir que esses entes recebam essas transferências voluntárias por conta de uma transgressão envolvendo a dívida pública, no caso, a consolidada. Ok? Então, essa aqui é uma conduta e a sua respectiva sanção que são de ordem institucional. Aqui vale a pena a gente pensar sobre o seguinte. Vale a pena existir uma sanção institucional? Mas por que se faz essa pergunta? A resposta está no seguinte: quando você impede um ente de receber uma transferência voluntária, você está punindo indiretamente ou diretamente, eu acho que eu vejo um liame direto, mas tudo bem, né? A própria população, especialmente os mais carentes. Então, quando você, por exemplo, impede transferências voluntárias para, sei lá, um projeto destinado à área de saúde, certo? Normalmente as pessoas que procuram o SUS, normalmente, tá, pessoal? Nós sabemos que também pessoas muito ricas também podem usar o SUS, tá? Pessoas que têm condições. Porque o SUS, ele vai atender independentemente da situação econômica do indivíduo. Se a pessoa precisou de atendimento, ela vai ser atendida. Uma das premissas, certo? Então, nós temos aqui, né, um atingimento direto do quê? Da população mais carente, que é quem, né, usa mais o sistema único de saúde. Tudo bem? Então, é essa a questão. E é isso que, na verdade, a doutrina que eu cito, o Marcos Abraham, ele comenta quando ele vai falar das sanções institucionais. Tudo bem? Porque, em certa medida, olhem, né, quem é responsável pela recondução da dívida? Normalmente, né, como regra, é o chefe do Poder Executivo. Certo? E, assim, se ele não fizer essa recondução, ele já responderá e pode até mesmo sofrer um impedimento, impeachment. Depois nós vamos ver isso mais para frente. Tá? Então, isso aqui você tem uma sanção onde você vai sancionar o ente por um comportamento do gestor, porque a ele incumbiria, ok, fazer essa recondução aqui. E aí a penalidade é a vedação ao recebimento de transferências voluntárias. E aqui também um outro argumento que normalmente se aparece contra é a ideia de intranscendência da pena, né? Porque uma pena que deveria ser, em tese, para o ente, está atingindo a população. Entendeu? De uma conduta que é praticada por um gestor público. Avançamos. E aí a outra forma de atos ilícitos e sanções são as de natureza pessoal. Tudo bem? Então vamos lá.
Aqui é mais interessante. Por quê? Porque você atinge a pessoa do agente público. Normalmente, aí, um ordenador de despesas ou gestores públicos, que é quem tem a competência para a emissão dos atos administrativos relacionados às questões afetas ao direito financeiro, de forma mais específica, a questão da dívida. Tá. Aqui eu fiz algumas considerações. Pessoal, aqui vale muito a pena falar. E é um tema muito interessante. Eu abordo também na minha dissertação. O direito financeiro sancionador, ou o aspecto sancionador do direito financeiro, eu uso normalmente a segunda opção, tá? Entre aspas, direito financeiro sancionador. Ele teve uma expansão significativa nos anos 2000. Antes, né, como que era o panorama normativo anterior? O advento da LRF e, sobretudo, e a mais importante, a Lei 10.028 de 2000. A Lei 10.028 de 2000. Como que era o panorama normativo anterior? Nós tínhamos alguns crimes, certo? E crimes de responsabilidade, perdão, né? Que são infrações políticas administrativas. Nós tínhamos o artigo 315 do Código Penal, que é o emprego irregular de verbas ou rendas públicas, que é bem genérico, vocês podem ver, né? E talvez não daria nem para inserir alguma coisa relacionada à dívida aqui, porque de tão amplo que ficaria difícil de você fazer a subsunção. Mas, em tese, seria até possível, mas é realmente bastante difícil. Eu só tinha um dispositivo que trazia um comportamento geral, genérico, né? Um tipo sancionador essencialmente aberto, aquele previsto no artigo 315 do Código Penal. Era só aquele, só da CRI. Nós tínhamos aí os crimes de responsabilidade, entre aspas, do prefeito, que é o Decreto-Lei 201, artigo 1º, que não traz crimes de responsabilidade, que são infrações político-administrativas. São crimes comuns mesmo. Apesar do legislador usar a denominação, a nomenclatura crimes de responsabilidade, o Decreto-Lei 201 ele não traz crimes de responsabilidade no seu artigo 1º. Ele trata de crimes de responsabilidade, sim. Certo? O artigo 4º. Mas no artigo 1º são infrações penais comuns, inclusive puníveis com pena de reclusão. Entendeu? Então, ali também nós tínhamos, no artigo 1º, algumas condutas que eram afetas ao direito financeiro. Tá bom? E aí, a Lei 1079, que é a lei de impeachment, que traz os crimes de responsabilidade, ela trata só sobre esse assunto, ela trata sobre questões processuais também, mas é tudo afeto ao tema crimes de responsabilidade. Ali nós tínhamos, sim, alguns crimes contra as finanças públicas, etc., e contra o de emprego, né, de rendas ou verbas públicas e tal, ali que está no artigo 10 e 11. Tudo bem, pessoal? Então, nós já tínhamos. No entanto, né, com o advento da Lei 10.028, esqueci, perdão, tá? Só voltando aqui, e a Lei 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, que ela não foi alterada pela Lei 10.028. A Lei 10.028 não incluiu nenhuma nova conduta, né, no rol de atos de improbidade administrativa, seja por enriquecimento ilícito, seja por prejuízo horário, seja por violação de princípios da administração, certo? Então você voltando aqui, houve uma expansão desse aspecto sancionador de direito financeiro, ou uma expansão do direito financeiro sancionador, para ser mais preciso, com o advento dessa Lei 10.028, né?
Por quê? Porque ela incrementou muito, mas muito mesmo, certo? As infrações penais e as políticas administrativas. Porque ela inseriu os crimes contra as finanças públicas em um capítulo, certo? Do Código Penal, artigo 359A a 359H do Código Penal, inseriu vários incisos no artigo 1º do Decreto-Lei 201, todos relacionados a questões envolvendo finanças públicas e muitas envolvendo aí a dívida pública. E também as infrações políticas administrativas foram bem robustecidas com o advento dessa lei. Certo? Então, aqui eu já abordei essa questão. Então, aqui eu trouxe 3 tipos, né? Que são os crimes de responsabilidade e os atos de improbidade administrativa. Vamos avançar. Então tá. Crimes contra as finanças públicas, Código Penal, artigo 359A, artigo 359H, letra H. Nem todos eles são relacionados à dívida pública, evidentemente, mas eu pensei aqui os que são. Por exemplo, a contratação de operação de crédito sem autorização legislativa é o primeiro dos crimes. Vejam, conceito de operação de crédito, norma penal em branco. Se você não for na LRE, e heterogênea aqui, tá, pessoal? Ou seja, o complemento normativo está previsto numa outra lei. Se vocês não forem na LRF, no artigo 29, inciso 2, vocês não vão conseguir complementar isso aqui, porque vocês vão precisar do conceito de operação de crédito, certo? E aí nós temos aqui, né, o outro elemento normativo do tipo, que é sem autorização legislativa. O que isso quer dizer? Se não tiver, né, autorização legislativa, é vedado fazer operação de crédito. Aqui a alteração legislativa, pessoal, normalmente é feito via decreto legislativo autorizando aí o chefe do Poder Executivo a realização dessas operações de crédito. A inclusão de 1 a 2 anos. Outra conduta. A prestação de garantia graciosa, certo? Aqui vocês precisam saber o conceito de garantia. Aqui, tá vendo? Garantia. Conceito de garantia. Vocês podem também extrair da própria LRF, ou vocês podem também, né, utilizar, né, algum outro livro que trata sobre a questão da garantia, porque o conceito, né, é o mesmo, em que pese os fins serem diferentes, tá, pessoal? Tem diferença, mas o conceito também. O que é a garantia graciosa? É a garantia insuficiente ou inidônea. Lembrando que as operações de crédito, elas precisam, né, ser garantidas. Então, se a garantia for insuficiente ou inidônea, como regra, você responderá criminalmente detenção 3 meses a 1 ano. Tá? Outra norma penal em branco, diga-se de passagem. Aliás, os crimes contra as finanças públicas, eles têm como característica, mas todos os tipos sancionadores relacionados às finanças públicas, todos é meio complicado de afirmar isso, né? Mas eu diria que a imensa maioria são normas penais em branco. Esses relacionados à dívida pública, vocês podem ver que todos eles são. Né? Então, ó, por exemplo, oferta pública ou colocação de títulos no mercado, né? Que é uma outra questão também, está lá no CP artigo 359, ele exige que alguns conceitos normativos eles sejam preenchidos para que esse tipo esteja previsto. Lembrando, pessoal, que não é a oferta pública ou colocação de títulos públicos no mercado, é uma atividade ilícita prevista em lei, certo? Mas ela se torna irregular, por exemplo, né, quando não há autorização legislativa, certo? Ou mesmo, por exemplo, quando a finalidade a finalidade adotada é diversa daquela prevista em lei, certo? Então, a reclusão de 1 a 4 anos. Aqui vocês podem ver uma característica muito comum dos crimes contra as finanças públicas,
que é a adoção de penas mais baixas. Ó. Marcos Abraham fala que isso aqui, ele critica, falando que as condutas, algumas são graves, especialmente graves, e adotou-se o direito penal mínimo. Eu discordo dele, eu faço essa crítica na dissertação, porque, assim, não porque a essência do argumento não esteja correta, eu acho que ela está. O problema está no juízo de proporcionalidade, não no juízo de adoção do direito penal mínimo. Por quê? Não faz o menor sentido você ter, por exemplo, um crime de furto, certo? De um bem absolutamente trivial, sei lá, né? Um celular que tem aí um valor de uns R$ 500, ter uma pena de 1 a 4 anos, a depender da forma como for feita, pode cair numa qualificadora e entrar de 2 para 8, e a conduta de contratação de operação de crédito sem autorização legislativa, que é uma transgressão grave, certo? E pode gerar graves prejuízos às finanças públicas, tem uma peninha de 1 a 2 anos. Então, o problema, na verdade, não é da adoção ou não do direito penal mínimo. O problema, na verdade, está na ausência de proporcionalidade, que é uma marca registrada do nosso Código Penal. Aí tem os crimes de responsabilidade dos prefeitos, tá, pessoal? Essas condutas aqui, que eu listei aqui, eu só coloquei elas em passagem, elas são muito parecidas com as condutas que estão previstas ali, que eu citei, além de, evidentemente, termos condutas novas que também estão relacionadas com a Lei 1079, que é a Lei de Crimes de Responsabilidade. Aqui o legislador, ele, a meu ver, ele não andou muito bem, tá, pessoal? Por quê? Esse inciso 8º, ele já é da redação original do Decreto-Lei 201. Esses outros todos aqui, esses incisos, eles foram inseridos pela Lei 10.028 de 2000. Só que o que aconteceu? O legislador colocou ele descreveu essas condutas, que são condutas que também estão descritas na Lei 1079. Mas a Lei 1079, ela prevê crimes de responsabilidade que são infrações políticas administrativas. O artigo 1º do Decreto-Lei, como eu falei para vocês, ele traz crimes comuns. E aí ficou assim, né? O Código Penal traz, de forma genérica, os crimes contra as finanças públicas, certo? E o Decreto-Lei é mais robusto e prevê uma série de outras condutas que não estão inseridas necessariamente ali, mas que elas estão inseridas na Lei 1079, certo? Então, o melhor que poderia ter sido feito, poderia ter sido, basicamente, replicar do artigo 359A ao artigo 359H do Código Penal, no artigo 1º, inserir ali aquelas condutas, aquelas 8 condutas. Aliás, tem algumas que não dá nem para inserir, porque não é de competência dos prefeitos, mas que forem compatíveis, inserirem. E esses incisos aqui, como, por exemplo, algumas coisas relacionadas à dívida pública, eles poderiam ser inseridos no artigo 4º, porque eles gerariam um impeachment do prefeito. Não há uma infração punida com pena privativa de liberdade, que é própria de crime comum. Eu acho que aqui o legislador andou muito mal. Ele acabou alterando o sistema e se esqueceu dessa questão. Então, vamos lá. Próximo. Então, aqui nós temos, agora avançando, e já caminhando para o final, os crimes de responsabilidade. Esses crimes de responsabilidade, eles são infrações penais, aliás, perdão, eles são infrações político-administrativas, eles não são infrações penais, em que pese chamarem crimes, certo? E são praticáveis por algumas autoridades, presidente da República, governadores, do estado do DF, prefeito, enfim, certo? E nós temos aqui algumas
condutas que estão relacionadas à dívida pública. Tá bom, pessoal? Então, nós temos lá, por exemplo, no decreto-lei, aliás, na Lei 1079/50, nós temos condutas do artigo 5 ao item 5 ao inciso 11, peço perdão, pessoal, mas do artigo 10, inciso item 5 a 11, nós temos aqui condutas afetas à dívida pública, como, por exemplo, a não recondução da dívida aos seus limites. Há um exemplo, certo? Você realizar operações de crédito sem autorização do Poder Legislativo. São todas condutas que estão ali previstas. Você não determinar a liquidação de uma operação de crédito adquirida, né, para fins de antecipação de receita orçamentária dentro do exercício financeiro. Todas as condutas estão ali previstas. O artigo 1º da Lei 7106, da Lei 7.106 de 83, ela também traz aí os crimes registrados dos governadores do estado do DF. Na verdade, ela faz remissão à Lei 1079. Por quê? Porque a Lei 1079 não tratava da conduta dos governadores do estado do DF. Mas aí ela fazendo remissão, entende-se que, desde que seja compatível, os governadores respondem por aquelas condutas previstas na Lei 1079. Relacionados à dívida, eles podem responder com base no artigo 10, itens 5 a 11, como regra. E o Decreto-Lei 201, como eu falei, também traz os crimes de responsabilidade mais do prefeito, e eles estão previstos no artigo 4º. Tem crimes de responsabilidade relacionados ao direito financeiro, mas não tem crimes relacionados à dívida pública. Os crimes relacionados à dívida pública estão no artigo 1º, que são infrações penais comuns. Por fim, pessoal, os atos de improbidade administrativa também têm repercussão no campo da dívida. Querem ver? Vamos confirmar. Uma conduta que eu pensei aqui. A realização de operação financeira, aqui tem um conceito mais amplo, tá? Mas pode abranger a dívida pública, sem nenhum problema, porque aqui realmente temos um conceito mais amplo. Sem a observância das normas legais e regulamentares. Ok? Então, aqui entra a dívida pública na medida em que, se uma operação financeira relacionada à dívida pública for realizada sem observância das normas legais e regulamentares, caracteriza-se ato de improbidade administrativa que acarreta prejuízo ao erário. Lia, artigo 10, Lei de Improbidade Administrativa, artigo 10, inciso 6. Tá bem? Ou temos uma outra conduta, que esse inciso para as duas condutas, aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Lembra desse tipo aqui, onde apareceu? Onde apareceu? Garantia graciosa do Código Penal. Poderia ser enquadrável aqui, quando a garantia é insuficiente ou inidônea. Ok? Aí as sanções são a suspensão de direitos políticos, a multa, a perda do cargo ou função, entre outras sanções. Pessoal, só lembrando aqui, para fechar essa questão de improbidade administrativa, que a mera realização de operação financeira, sem observância de normas legais ou regulamentares, ou melhor, a mera realização de operações financeiras destinadas à dívida pública, sem observância das normas legais ou regulamentares, ou o mero fato de aceitar garantia insuficiente ou inidônea, não caracteriza por si só a improbidade administrativa. Por quê? Porque, com o advento da Lei 14.230, que alterou a Lei 8.429, é necessário o dolo, né, específico, ou seja, a vontade consciente, dois elementos, vontade, volitivo, consciência cognitiva,
vontade consciente de praticar a conduta ilegal prevista em um dos incisos do artigo 9, 10 ou 11. Entendeu? Então, se você não tiver o dolo direcionado à realização de uma operação financeira sem a observância das normas legais ou regulamentares, você não tem ato de improbidade administrativa. Ou, se você não tiver o dolo consubstanciado na vontade consciente de praticar fim ilícito, de aceitar garantia insuficiente ou inidônea, também não se aplica, não se caracteriza ato de improbidade administrativa. Tudo bem, pessoal? E lembrando que, por ser prejuízo ao erário, é necessário, obrigatório, que se mostre, que se demonstre o efetivo prejuízo, que não pode ser presumido. Se a realização da operação financeira, sem observância das normas legais regulamentares, mesmo que seja dolosa, ela não gerar prejuízo efetivo, não, nós não estamos diante de um ato de improbidade administrativa. As sanções, como eu falei, são essas aqui: suspensão de direito político, multa, perda do cargo ou função, entre outras. Eu coloquei todas, mas são várias. Pessoal, obrigado. É isso aí. Aí eu fico à disposição aqui para esclarecimentos, dúvidas, perguntas, etc. Muito obrigado, Marcelo. Agradeço aí a excelente colaboração e agora teremos não só para os alunos aqui essa possibilidade de rever a aula, como para outros também, e também a todos aqueles que consultam o material do canal. Muito obrigado. Sabemos que essa é apenas mais uma aí das colaborações, haverá outras. E eu vou só encerrar aqui a gravação, aí nós continuamos aqui para ver se os alunos têm dúvida a respeito do assunto. Obrigado.